Tive que reiniciar aqui, meus amados. Vamos tentar recomeçar aqui, porque quando a coisa é de forma natural, não tem como repetir. Amém? Não vai sair igual. Mas eu levanto nessa manhã, sob a bandeira de Israel, e meu nome é Ramon, como muitos estão conhecendo agora, por estarem aprendendo a utilizar a sua fé sem a religião. Amém? Sem a religião. Esse é o natural de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Você. Sempre a prioridade foi você. Foi por uma prioridade no mundo celestial, no mundo espiritual que Jesus veio. Foi por uma prioridade chamada alma. Tudo que aconteceu desde o princípio e está acontecendo agora é em prol da sua alma. Então isso só tem um significado. Você é um ser que tem um valor inestimável, que não se pode calcular. Vem para cá. E como muitos têm me conhecido, eu levo as pessoas a ter uma experiência com a sua fé, né? Fora da religião, fora da religiosidade, que rouba, que mais do que em qualquer outra geração tem roubado o ser humano. Eu falo aqui bem claramente que não passa de salteadores, homens e mulheres do diabo com a febre do ouro e falsos profetas. Amém? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo já nos alertara lá atrás, já profetizou, já nos deixou bem esclarecido a respeito dos falsos profetas, e eles são milhares e milhões, e por aí vai. E eles vão para o inferno sem salvação e todos os seus seguidores. Batista, Lagoinha, Quadrangular, Universal e por aí vai. De todas as feitas de religião. Voltando para cá, vamos voltar correndo para cá, para a linha de raciocínio que eu iniciei, voltar correndo, senão eu me perco. E Deus não me chamou para me perder. Deus ele me achou para me achar pessoas. Achar almas. Então, meus amados, é com sabedoria. Esse ministério chama Anônimos de Salomão, os necessários dos últimos dias. Quem somos nós? Aonde foi que Deus nos qualificou e nos preparou e nos selecionou e nos formou um pequeno exército? Em todo mundo está acontecendo isso. Chamado Anônimos. Não temos nada, não estamos envolvidos emocionalmente, embora nós temos as mesmas emoções do que você. Nós sentimos medo, nós sentimos angústia, às vezes a depressão quer vir, mas a gente repreende, ela se torna numa pequena baixa estima, depois ela some, com 2, 3 dias ela some, e a gente vive a mesma labuta do que vocês. A diferença é que nós temos a armadura do livro de Efésios. A diferença é sempre assim, meus amados. Quando é barulho, é cachorro, alguma coisa acontece para poder impedir da palavra chegar até você. Agora é um mosquitinho. Mas olha que acontece coisa que eu vou te falar. Quando eu estou gravando, parece que o céu está caindo, entendeu? Às vezes eu até esqueci agora de colocar no módulo avião aqui, mas não impede, não impede. É ele aqui, ó. É um mosquitinho, mas tem uma legião dentro dele. E eu repreendo esse mosquito no sangue do Senhor Jesus. Vamos lá? Então, meus amados, nós viemos tirar de você é o mesmo processo que Jesus fizeram. O que Jesus fazia? Você pode caminhar comigo? Jesus, o nosso Salvador, o Filho único do Deus vivo, esse é o modo operante dele. Ao encontrar uma pessoa enferma, o que ele fazia? Ele conhecia a fé daquela pessoa, ele usava daquela oportunidade para poder fazer um milagre ali, para poder expandir o reino do Pai dele. Tudo que ele fez, seja multiplicar os pães, os peixes, seja tornar água em vinho, seja curar, seja ressuscitar, tudo que ele fez foi apenas para receber o crédito das pessoas, para as pessoas dar crédito àquilo ali. As palavras que ele estava pregando a respeito de uma salvação, a respeito das bem-aventuranças, a respeito do consolo, a respeito de esperança, tudo o que ele fez, todo o trabalho que ele fez foi para trazer o reino de Deus a nós, uma salvação. E hoje Jesus quer te libertar para que você aprenda a usar a sua fé fora da religião, fora da congregação, se tornar um ser que possa voar através da sua fé, você ter uma experiência com a sua fé. Amém?
Certamente pessoas que estão buscando dentro de congregação crente evangélico alcançar resultados para os seus próprios anseios, jamais vai encontrar ou receber alguma coisa de Deus referente à maior dádiva do ser, que é ter um encontro com o seu próprio ser, o poder que há dentro de você, que foi Deus que colocou, chamado fé. Amém? Fé. E esses lugares, eles utilizam de esquema para poder fazer você usar a sua fé, e você acha que foi o ambiente. Você acha que foi o falso pregador lá. Você acha que unção. Não tem, não. Nunca existiu isso. Amém? Nunca existiu isso. E que Deus preserve neste momento aqui os ungidos, os verdadeiros ungidos, que eles não serão e não deverão ser tocados como eu. Meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, instrumento na mão de Deus, vou te dar algo que nenhuma religião jamais vai poder te dar, porque todas elas aprisionam as pessoas, todas. Elas entram no esquema de dopamina, que nem tem uma aqui no Barreiro Batista aqui, próximo ali à pracinha da FEBEM descendo, eles lá na frente tem um cafezinho com açúcar e no meio fica uma moça segurando uma bacia de bala, acessar sua dopamina. E assim que você entra dentro do galpão, aí tem um palco lá, fumaça, luz, mulher dançando, música, mas fica cheio de fumaça. Para que a fumaça? Para poder embaçar a sua visão. Ali é um circo de soleia. Ah, mas prega o evangelho. Mas eles vão pregar o quê? O livro da maçonaria? Eles vão pregar o quê? O livro da Umbanda? Eles vão pregar o quê? Livro de autoajuda? Não, eles usam aquilo que o ser humano conhece como a palavra de Deus para entrar na manipulação, mas Deus não tem nada a ver com isso. São pessoas amaldiçoadas, são falsos profetas. Ele, a esposa e as famílias deles irão perecer, irão dar conta, porque fazem tudo de forma consciente. E a Bíblia nos fala muito bem sobre a consciência, para a gente manter a boa consciência. Não sou renegado de religião nenhuma. Nós, os anônimos, não fomos chamados para isso. Nós não temos tempo para perder com isso. Muito mais ganhamos em alma, muito mais ganhando em libertação. Mas você, a fé é sua. Jesus falou, vai que a sua fé te curou. Amém? Caminha comigo, vem cá. Ramon, o anônimo, o anônimo de Salomão. Jesus falava, a sua fé te curou, a sua, não foi a minha. Jesus falou, não foi a minha, foi a sua. Vai. Porque Jesus ele levava a pessoa a ter um encontro, uma experiência com a própria fé dela. Uma vez que a pessoa, como diz, né, destravou o PlayStation, destravou o videogame, ela tem acesso aos códigos que vai fazer carro voar, que vai, entendeu? Um mundo de possibilidade agora. Mas sem o Espírito Santo de Deus, você jamais vai poder ter um encontro, uma experiência com a sua fé. Porque é que nem ser batizado com o Espírito Santo, é que nem nascer das águas. Quando você acessa o reino de Deus, você acabou. Você se torna uma nova criatura e o mundo, você passa a governar o mundo. Porque está escrito, eu venci o mundo e vós vencereis também, disse o Senhor Jesus. Eu venci o mundo. E vós vencereis também, ele diz, você também vai vencer. Mas você precisa ir por esse caminho, pelo caminho da fé. E a palavra nos ensina que a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Seja ela lida, seja ela na boca de um verdadeiro pregador, de um mensageiro. Somente a fé, ela só ouve a voz do Criador dela. Do ser que criou ela, que pegou lá da glória dele um poder e colocou dentro de cada um de nós. Então a fé, ela só ouve ele, a Jesus. Ela não ouve mais ninguém. E ele é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra. Vão vencer? Agora não tem como você não vencer. Agora não tem como você não parar de encher o bolso de estelionatários, falsos profetas. Não tem como você fazer mais oferta para esses homens e para essas pombas-gira aí. Porque Jesus vai te ensinar você a andar com as próprias pernas. Mas há um processo aqui. Amém? Como funciona o mundo espiritual do Senhor? No tempo dele. Você quer acelerar? Ir lá, fazer trabalho de umbanda, fazer trabalho de magia negra para ter alguma coisa ou para derrubar alguém? Você quer acelerar?
o processo de Deus, você não está acelerando o processo de Deus. Você está buscando alternativa. Você está buscando outros caminhos. Ramon, qual caminho? Igreja evangélica, centro espírita, Allan Kardec e essas papagaiadas por aí. Religião, nós não temos tempo. Por isso nós morremos. Sabe por que eu entro dentro de uma igreja, a igreja somos nós. Sabe por que eu entro na maioria das congregações e sou escorraçado? Policiais ali, tirando um recurso ali para poder acrescentar no seu salário ali, se tornando abajulador de falsos pastores, dessa quadrilha. Eles têm lá, eles têm suas proteção lá. E quando ele se vê ameaçado, porque sente sabe o tubarão branco? Quando tem uma coisa dentro da água se movimentando, ele sente. Porque, pelos seus polos, ele sente. Ele sente não só somente pelo olfato, pode estar a 100 km de distância. O mundo aquático dele, ele conhece. Está vibrando alguma coisa nessa direção, eu vou lá. Ele sente. E eles ficam em pânico. No mundo espiritual. Chegou aqui um servo real do Deus vivo. Se não está trazendo o próprio Senhor Jesus através do Espírito Santo. Não aceitam. Manda olhar, vigia esse cara aí. Vigia essa moça aí. Entendeu? Porque ele sabe que são quebradores de máquina de manipulação. Então, quando eu chego, eu causo espanto. Não pela aparência, que bonito eu não sou mesmo, não. Mas é pela presença de Deus. E sabe, meus amados, eu quero falar uma coisa para vocês. Já está acontecendo a justiça de Deus. Deus vai quebrar todos. Todos, juntamente. Você vê lá a contenda que está lá na Igreja Batista Lagoinha, lá, briga lá dentro do cenário lá da justiça, da tribuna. O diabo já separou a casa toda. No final mesmo, todos vão estar miseráveis por causa de um único endemoniado chamado André Valadão. Nunca foi de Deus. Sempre foi de Mamon. Sempre, a vida toda. Mas agora a família não dá mais. Com esse psicopata não dá para seguir mais, não. O pai dele se pegou chorando em redes nacionais, eu acompanhei isso. O pai dele chorou, mas ninguém entendeu aquele choro. O Espírito Santo me revelou aquele choro do pai do André Valadão, um dia que ele passou chorando, angustiado. É isso. Mas vamos voltar para cá. Corre comigo. Não vai nessa direção, não, porque eu, de vez em quando, eu falo umas verdades aí, mas Deus me chamou para outra coisa. Vamos voltar aqui para a linha de raciocínio. Corre, pronto, cheguei. Deixa isso para lá, porque Deus é justiça. Amém? Meus amados, então, através da palavra de Deus, que acessa a sua fé, seja não anônimo como eu, porque eu sou anônimo para a sua vida. Seja um vencedor. Começa a aprender do próprio Espírito Santo no seu quarto em secreto e espera de Deus para que você venha bater as suas asas, sem ter que ficar sendo manipulado por ninguém, sem precisar frequentar ambiente por aceitação ou por falso amor. Amém? Porque esse pessoal é que nem Rexona. Rexona acompanha, mas eles não te acompanham, não. É casa cheia. E tem outra coisa muito grave acontecendo. Novamente eu denuncio no mundo espiritual. Essa igreja batista aqui, do Barreiro aqui, e na direção da pracinha da FEBEM ali. É churrasco. Ingresso para churrasco, ingresso para acampamento. Lá naquele palco, altar não, se eu falar que aquele é um altar, eu estou blasfemando contra Deus. Lá naquele palco se vende de tudo. Encontro para casar, jantar para casar, o negócio é E um monte de emocionado achando que Deus está envolvido com aquilo. Nunca teve, vão cair. Serão afuminados. Todos eles, em todo mundo, em todo o planeta, em todo lugar. Essas congregações serão todas afuminadas. Aí vai chegar uns endemoniados já condenados ao inferno. Perseguição religiosa. Não tem nada de perseguição religiosa. É a justiça de Deus. Agora vai lá reclamar com ele. Olha para o céu, o fanático kamikaze suicida. Olha para o céu e blasfema contra Deus. Porque a Bíblia já é bem clara em dizer que no final dos dias as pessoas levantarão suas mãos para cima com os punhos encerrados e vão blasfemar contra Deus. Chama perseguição, não. Perseguição que está acontecendo no Japão. Perseguição que acontece na África. Nego sendo queimado, passando o carro por cima da cabeça, sendo jogado no buraco com vida e sendo enterrado com trator. Isso é perseguição. Aqui no Brasil, não. Aqui é a Polícia Federal em cima, Deus usando a Polícia Federal, Deus usando todos
as suas ferramentas, porque ele que criou as autoridades. Ele que deu autoridade aos homens, então ele é o Senhor da autoridade, ele é o Senhor dos exércitos, e eu oro muito para que minha sede seja saciada. E antes de eu ir desse ministério, Deus ainda vai ter lavado essa terra. Eles vão cair de todas as formas imagináveis, viu? Vão cair doente, vão cair em acidente de estrada,